os grandes intérpretes das Escrituras, toda a tradição dos santos padres, santos doutores, vão dizer: a Bíblia deve ser lida primeiro no sentido literal. Primeiro no sentido literal. O sentido literal, ele não impede que você também faça a leitura de uma maneira analógica. Então, quer dizer, Eva era realmente uma mulher, carne e osso, existiu num ponto específico na Terra em um determinado momento. Mas isso não impede que ela seja ali também como um símbolo da alma humana. Como disse São Tomás de Aquino, as nossas palavras, a palavra humana, ela significa coisas. Mas a palavra divina significa coisas, mas as coisas também foram criadas por Deus, então elas também significam outras coisas. Eva pode ser a personificação de uma mulher, Eva também existiu, mas o Eva foi o nome de uma das milhares de mulheres que já existiam ali naquele momento. Nós estamos falando do primeiro homem e da primeira mulher. Estamos no início de tudo. Lá do barro. Então só tinha os dois mesmo. Caim, Abel, Sete, os filhos vão vir depois. Só tinha os dois mesmo. Só tinha dois mesmo. Literalmente é isso que está dito ali. Foi o primeiro homem, esse homem não pode ficar sozinho, vamos fazer uma companheira. E foi lá na costela mesmo, da costela fez. Foi uma boa ideia, né? Uma boa ideia. Vamos combinar aí que, ó, o cara mandou bem pra caramba, hein? Obrigado aí, valeu. Imagina só, cara, só tem homem na Terra. Vai fazer o que aqui, meu irmão? Então, o que eu tô querendo dizer? Que, do ponto de vista divino, as coisas também têm significado. Do ponto de vista humano, as palavras têm significado, elas significam coisas. Eu falo montanha, essa palavra indica uma montanha. Deus, quando fala montanha na Escritura, por meio de um profeta, ele está indicando aquela montanha. Só que aquela montanha foi ele que fez quando ele falou montanha. Então aquela montanha também significa alguma coisa. É daí que vem o simbolismo bíblico. A montanha pode significar a sua alma, tá? Que começa numa base larga, que está ligada ao corpo, mas se você for ascendendo, ela chega a ter um ponto, um cume, onde você tem uma visão panorâmica, é o espírito. Então Cristo, quando sobe uma montanha para ensinar, aquele subir uma montanha ali, além do trecho estar descrevendo uma situação histórica e literal, aquele subir uma montanha também tem um sentido simbólico. Porque aquilo não foi um ser humano que escreveu, foi um ser humano mais inspirado. Os santos padres todos diziam, no fundo, isso aqui foi escrito pelo Espírito Santo, através dos profetas, dos apóstolos, tem que etc. ser, né, cara? Porque é tão perfeito. É muito perfeito. E aquilo tem tanta vida quando você lê, não é um livro comum. Sim. Depois do sentido literal, você tem o chamado sentido espiritual, que se divide em 3. Tá? O primeiro sentido é chamado de alegórico. O que é o sentido alegórico? Você lê uma passagem e ela te diz alguma coisa sobre uma outra passagem da Escritura. Por exemplo, Moisés, quando levanta a serpente lá, bota num pedaço de madeira e cura lá aqueles que haviam ficado cegos pela picada da serpente. Isso é evidentemente um símbolo do que vai acontecer mais tarde, quando Cristo é erguido. Ele diz mesmo, né? É preciso que a serpente de Moisés seja erguida. Ele é erguido na cruz. Inclusive, em alguns ícones, o corpo do Cristo faz um movimento, ele dá uma serpenteada, sinuoso, e que cura a cegueira, que é a ignorância, fruto da picada da serpente lá do pecado original. Então, é o que a gente chama de figuras. O Antigo Testamento apresenta figuras do Novo Testamento. Isso não impede que aquilo tenha acontecido literalmente, desde que você entenda que aquela história é sagrada. Deus fez a história do povo de Israel ser daquela maneira para nos dizer alguma coisa por meio das palavras reveladas e por meio da história do povo de Israel. Por isso nós somos convidados a entender o que se passou com o povo de Israel como algo que se passa conosco individualmente. Existe um exílio, existe um êxodo, existe um dilúvio que diz respeito à nossa vida espiritual. Então esse é o sentido chamado de alegórico. Tem um sentido chamado de moral. O que é o sentido moral? O sentido moral é quando você lê uma passagem da Escritura como se ela estivesse simbolizando algo que você deve fazer do ponto de vista moral ou espiritual para se unir com Deus. Então você pega lá... vamos ver aqui uma passagem. Agora vai ser difícil de vir aqui uma. Mas enfim, Cristo diz lá, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei ali. O que ele está falando? Literalmente ele está falando o quê? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei ali. Do ponto de vista moral, o que ele pode estar querendo dizer?
Tá? E o sentido moral ele é amplo. Desde que as interpretações não se contradigam, os santos padres vão tirando cada vez mais sentidos daquilo ali. Mas ele pode estar querendo dizer, ó, esses dois são o quê? Corpo e alma. Se você não rezar com o seu corpo e com a sua alma, se você rezar só com o corpo, você só blá, 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 a sua oração não tem eficácia, eu não estou ali. Princípio de oração vocal. Você tem que pronunciar as palavras e você tem que intencionar, botar a sua atenção no objeto da sua oração. Você tem que fazer, já existe uma oração mental acompanhando a vocal. Então você tem que rezar com o corpo e com a alma. Não seja como os hipócritas que ficam repetindo palavras. Fica papagaio. Então tem que ter o corpo e a alma no mínimo para que ele esteja ali. Melhor ainda se junto com isso você adiciona o espírito. Quer dizer, se além da repetição vocal, tá? E do posicionamento mental, você esteja orando com o fogo da caridade, que é o grande objetivo da oração, chamada de oração afetiva, oração silenciosa, onde você começa, como diz Santa Teresa, oração é mais amar do que falar ou pensar. Então, se você soma esse terceiro elemento, você atingiu o motor mesmo da santificação, que é a união da fé com a caridade. Pegamos uma passagem literal e vimos um sentido moral, que está te dizendo algo que você deve fazer. E isso não contradiz de modo algum o fato dela ter sido literal. Pelo contrário, só torna mais vivo e mais magnífico ainda o livro. Porque é um autor que escreve em várias escalas. E mais ainda, vocês sabem disso, essas escalas te tocam de modo diferente de acordo com o momento da sua vida.